Você sabia que a nossa ordem de nascimento diz bastante sobre a nossa personalidade e a forma como a gente se relaciona com o mundo? Sim, é verdade. Se você ainda não sabia nada sobre isso, fica aqui comigo neste vídeo que eu vou te contar tudo sobre esse assunto. E aproveita enquanto roda a nossa vinheta e coloca aqui para mim nos comentários se você é filha do meio, mais velha ou mais nova. Gente, esse assunto é muito interessante, mas ele não é nada novo. Desde 1874, um inglês, na verdade, Francis Galton, já estuda o quanto que o desenvolvimento pela ordem de nascimento afeta a nossa personalidade quando adultos. Na verdade, ele observou que grande parte dos cientistas ingleses era filho primogênito e ele atribuiu esse desenvolvimento intelectual à atenção exclusiva que o filho mais velho recebe, principalmente nos seus 2 primeiros anos de vida. E depois, em 1920, um psicólogo chamado Alfred Adler desenvolveu uma teoria baseada na ordem de nascimento e sua influência na personalidade da criança e do adulto. E por que eu trago esse assunto para você? Não é simplesmente para você colar um rótulo na testa do seu filho. É justamente para que você possa entender a forma como esta criança percebe e interage com o mundo à sua volta e a partir disso que você possa lidar com seu filho de uma maneira mais adequada ao desenvolvimento dele. E aqui, gente, eu estou trazendo para vocês a ordem de nascimento, mas isso não é como uma característica biológica determinada. A ordem do nascimento influencia sim, mas no sentido de que quando essa criança nasce, ela encontra um certo contexto, um certo ambiente que contribui ou não para o desenvolvimento de certas características de personalidade. Principalmente isso em famílias que estimulam a comparação e a competição. Fazem com que essas crianças, ao longo do seu desenvolvimento, adotem uma das seguintes atitudes. Ou elas começam a competir com os irmãos nas mesmas habilidades em que os irmãos são bons, ou elas vão se dedicar a habilidades, a competências totalmente diferentes, ou elas vão se rebelar contra a família por não encontrarem o seu lugar, e ainda por fim, e mais difícil ainda, pode acontecer dessa criança simplesmente desistir de buscar esse lugar na dinâmica familiar, dela se isolar e estar ali alheia à sua família e ao seu núcleo familiar. Mas, de maneira geral, então, dependendo desta dinâmica que a criança encontra e da forma como ela se relaciona com ela, o que a gente percebe? Que o filho mais velho é aquele filho que tem muita responsabilidade, é alguém que logo cedo teve uma atenção exclusiva e isso sim contribuiu para o seu desenvolvimento, mas logo cedo, com a chegada do irmão mais novo, lhe é dada muita responsabilidade. Ele é estimulado a crescer rapidamente e com isso, esse irmão mais velho tende a se tornar mais responsável, mais autônomo, mais independente e muitas vezes mais próximo ao pai, porque como a mãe está distante cuidando de um bebê ou um pouco mais distante por conta desse bebê, este filho mais velho muitas vezes é mais vinculado ao pai.
Já o filho único, ele também recebe essa atenção exclusiva, mas ele não é destronado pelo seu irmão mais novo. Então, ele se acostuma a ter essa atenção exclusiva e ele pode se tornar um pouco mais mimado e com necessidade de atenção quando adulto. Além disso, essa criança que é filha única pode ter dificuldade em compartilhar e também em conviver com outras crianças, adquirindo uma linguagem e um comportamento muito mais parecido com o dos adultos do que das crianças. Aí nós temos os filhos do meio. Os filhos do meio, gente, são os mais difíceis da gente poder estabelecer parâmetros. Por quê? Porque ele pode ser o do meio de 3, ele pode ser o do meio de 5, de 4, e aí, a depender dessa ordem de nascimento e também da quantidade de irmãos na família, esse filho pode adquirir características muito diferenciadas. Mas, de maneira geral, o filho do meio é aquele que mais luta para encontrar o seu espaço na família. É aquele que se sente injustiçado por não ter os privilégios do mais velho e nem os benefícios do mais novo. Mas, ao mesmo tempo, por ficar no meio desse sanduíche, esse filho do meio é muito hábil em se colocar no lugar do outro e também em resolver conflitos. E aí temos o filho mais novo. O filho mais novo geralmente chega num ambiente em que, além dos pais, ele tem os irmãos também para tomar conta dele. Então, muitas vezes, ele acaba sendo cuidado e mimado tanto pelos pais quanto pelos irmãos. Ou, em outras vezes, ele é cuidado e protegido pelos pais, mas muitas vezes é hostilizado pelos irmãos, que ficam aqui um pouquinho enciumados com esses privilégios que o mais novo tem. E aí, o que acontece com este mais novo? Como ele tem muitas pessoas para cuidar dele e fazer coisas por ele, esse irmão mais novo, ele acaba tendo pouca iniciativa de resolver as suas coisas sozinho. Ele acaba se tornando uma pessoa que busca com que os outros resolvam as coisas para ele. Então ele pode se tornar um pouco manipulador, fazendo com que os pais ou com que os irmãos possam resolver algumas coisas por ele. Mas, por um outro lado, essas habilidades também o fazem ser alguém muito divertido e muito sociável, muito hábil em se relacionar com as pessoas de maneira geral. E aí você deve estar me perguntando, mas e no caso dos gêmeos? Os gêmeos não têm um mais velho, não têm um mais novo. Então, como que fica essa situação? Na verdade, no caso dos gêmeos, a gente sempre vai ter entre os irmãos ali um que é um pouco mais forte, um pouco mais saudável e a quem muitas vezes os pais atribuem as mesmas características e responsabilidades do mais velho. E aquele que é mais frágil, aquele que muitas vezes tem mais problemas de saúde ou maiores dificuldades, são vistos pelos seus pais como o irmão mais novo. Ou seja, gente, na verdade, aqui a gente fala de parâmetros gerais estabelecidos a partir não da ordem cronológica biológica, mas sim do cenário que essa criança encontra e da forma como os pais e toda a família reagem a ela. Mas o importante aqui não é, como eu disse de início, saber dessas informações para rotular ou categorizar os nossos filhos. Muito pelo contrário, é para poder compreendê-los, é para poder entender como que o mais velho se sente,
como que o mais novo se sente nessa família e, ao entender o seu filho, conseguir se colocar no lugar dele, você com certeza vai poder contribuir com o desenvolvimento dele de uma maneira muito mais adequada. Porque, gente, conhecimento é poder. E por falar nisso, se inscreve aqui no canal porque toda semana nós temos novos conhecimentos, novos conteúdos para empoderar você, mãe, no desenvolvimento do seu filho.